Olá pessoal, olha só essa imagem. Olha só o porte desse galo. É o índio urubu gigante. Está começando o podcast das aves, mais uma série aqui do canal. Eu convidei o Ítalo Magalhães, que é especialista na área e desenvolve e cria, claro, o índio urubu gigante. Chama os amigos para curtir e vai começar agora. Se liga aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Itaitu Aves. Eu sou o Luiz Lopes e hoje vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é uma variedade, né? O nosso convidado vai explicar se é uma variedade, se é uma raça, explicar tudo direitinho sobre essa bela ave, que é o índio urubu gigante. Então, estamos aqui iniciando o nosso podcast das aves, que é um novo conteúdo do nosso canal. Além dos canais, além dos vídeos que a gente publica semanalmente sobre algumas dicas de criação, a gente vai estar iniciando no nosso podcast, né, que é um bate-papo, uma conversa com pessoas de referência em cada área, em cada setor de sua criação, de cada raça, para esclarecer algumas dúvidas e trazer novidades para a gente aqui do nosso canal. Nesse podcast das aves, pessoal, eu convidei o Ítalo Magalhães, que é lá do criatório IG Meru, e referência na criação de índio urubu gigante, e vou colocar ele aqui na sala, apresentar vocês, e começar o nosso bate-papo, tá? Tá aqui o Ítalo. Ítalo, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e eu acho que esse podcast vem trazer muitas informações a respeito da nossa criação, né? Principalmente da sua área, que é referência do índio urubu gigante. Então, Ítalo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu criatório, né, da sua criação, e já começasse falando se é índio gigante urubu, índio urubu gigante, como é que a gente deve chamar, ou qual é o nome, né, o que está sendo mais aceito aí entre os criadores. Obrigado, Ítalo, bem-vindo. Luiz Lopes, muito obrigado pelo convite. A IG Meru, aqui de Brasília, se sente honrado em participar desse momento que nós falamos do urubu aqui em seu canal. É uma alegria para nós falar daquilo que nós vivemos, né? Desde da tenra infância. Então, é uma alegria poder falar no seu canal. E em relação a essa pergunta que você nos faz, é uma situação interessante, né? Porque o animal, ele é índio, né? Ele tem as feições de um galo índio, combatente, né? Embora se sabe que não teve assim uma ligação direta, né, do combatente, mas sim uma contribuição da variedade índio gigante, que participou pontualmente de galinhas autóctones, ou seja, essas aves elas já existem há muitos anos. Eu me lembro na infância, em fazendas de Minas, São Paulo, né? A gente vê essas galinhas pretas, né, e com um porte e até feições parecidas com as aves que nós vemos hoje, atualmente. É claro que depois houve essa contribuição do índio gigante para melhorar um pouco o porte, né? Então, hoje a gente pode dizer que o urubu, se não rivaliza diretamente em termos de porte com o índio gigante, ele facilmente, com os novos criadores e os cuidados que nós estamos tomando agora em relação à parte de desenvolvimento genético, né? Eu acredito que em pouco tempo a gente vai poder ter animais muito próximos aí do índio gigante tradicional, né? Então, se eu te falar que é índio, porque ele descende do índio gigante, tem um porte gigante que o distancia de uma ave de capoeira, de uma ave que é o caipirinha, né? Então a gente pode falar que é gigante. E é urubu porque tem essa característica de ser uma ave inteiramente preta, né? Então a gente tem com o urubu, né, o abutre brasileiro, empresta o nome gentilmente a essa variedade índio urubu gigante. Ótimo. Tá aí no nosso vídeo, quem estiver vendo nosso vídeo, ou quem estiver nos ouvindo, o contato lá do IG Meru, do Ítalo, que é o DDD 61, Brasília, Ítalo?
Isso. 61? Isso. 999828275. Tá aí o contato do Ítalo. Ítalo, agora voltando aqui sobre o papo do Índio Urubu. O padrão de raça, vocês estão chamando como raça? Vocês querem chegar a uma raça? E quais são as características? Vocês estão tentando chegar no padrão do que se conhece hoje de índio gigante? Você me passou aqui uma tabelinha, né, do padrão, eu vou colocar aqui para o pessoal ver. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o padrão da raça do índio urubu e onde vocês querem chegar, né? Vocês querem chegar equiparado ao índio gigante comum, como a gente conhece, tanto na altura, morfologia, carcaça, crista, os pés. Olha, Luiz Lopes, na minha humilde opinião, não existe diferença entre um animal índio urubu e um índio gigante tradicional, né? Ou seja, todas as características que a gente pode ver no índio gigante tradicional, a gente consegue identificar no índio urubu. Então, a diferença está somente na cor, né, na pigmentação. O urubu tem essa pele preta, né? E então ele diferencia do índio gigante tradicional. Mas basicamente a diferença é essa. Em termos de porte, ele está um pouquinho atrás do índio gigante. Poderia-se dizer. É claro que nós temos aves aqui no nosso plantel que está já acima do padrão exigido pelo índio gigante tradicional. Mas o que definiu, ajudou a gente a fazer essa primeira versão do padrão da raça? Isso porque nós começamos a investir no índio urubu há pouco tempo e não havia nada que pudesse ter nenhum tipo de parâmetro, né, em relação à morfologia, às características da ave. Nada escrito, nada determinado. Então, é uma variedade nova, já existe há muito tempo, mas é nova para os criadores que estão tomando essa variedade como algo que segue uma linha de planejamento, de desenvolvimento, mais dentro da boa técnica, né, de seleção, principalmente. Então, o padrão que nós estabelecemos não foi um padrão, foi a partir do que nós observamos no nosso criatório. Nós fizemos um investimento de aproximadamente umas 100 e poucas aves, né, no final do ano retrasado, e viemos fazer essa seleção, né, dessas aves. Uma quantidade até expressiva, né? É difícil você conseguir hoje essa quantidade de aves no Brasil, né? Mas Brasília tem essa possibilidade, porque eu chamo Brasília da capital mundial do índio urubu, uma vez que aqui nós temos muitos criadores concentrados e amigos, né? E muitos cederam essas aves para nós, ovos e aí por diante. Então, com base na nossa experiência, ou seja, no que o que entrou aqui no nosso plantel, né? Nós fizemos o desbaste, né? E um desbaste muito rigoroso, né? De 100 e tantas aves, nós reduzimos em 1/4 essas aves. E agora estamos reproduzindo. Então, qualquer tipo de defeitinho, vamos dizer assim, entre aspas, era suficiente para a gente eliminar essas aves. E o que mais ocorreu em termos de eliminação de aves foi o fato da pena dessas aves aparecer cores que não sejam pretas, né? Então, isso fez com que nós eliminássemos muitas aves lindas, inclusive, mas esse tipo de coloração exótica, ou seja, que não é a coloração preta, a gente eliminou com bastante ênfase, né? E ficamos somente com as aves que têm a pena preta. Em relação à cor do couro, a gente observa nesse quadro, que depois pode ficar exposto aí para quem está nos ouvindo na forma de áudio, entrar em contato contigo e pedir esse detalhe, né? O couro ele pode ser preto
inclusive os órgãos internos da ave, né, ela apresenta uma coloração escura, e também o couro pode ser claro, né? Então, amarelo aos moldes da galinha caipira tradicional. Então, a gente observou aqui esses dois tipos de tons de pele, e a pena sempre preta. Então, a gente não abre mão disso. Exceto algumas penas, é uma curiosidade, pessoal, porque a exemplo do urubu, do abutre, né, vamos dizer assim, o nascimento dessas aves impressiona muitas pessoas. Eu comprei um urubu e nasceu uma ave com a pena clara, branca, né? E a penugem da variedade índio-urubu, ao nascer, é clarinha, né? Então, a guisa do urubu tradicional que nós temos aí na natureza. E também os filhotinhos nascem brancos e depois vão perdendo aquela penugem e vão ficando, escuros. Esses animais, se vistos de frente, o peito deles eram clarinhos. Hoje estão todos já empenados e pretos, né, portanto. Agora, tem uma pequena curiosidade em relação a cores. Se me permite, eu posso falar um pouquinho sobre isso também, Luiz Lopes? Sim, fica à vontade, fica à vontade. É uma curiosidade interessante, por que eliminar essas cores, né? Porque ao analisar a ave, é importante que essa análise seja feita à luz do sol, né? De preferência com o sol a pino, porque aí você consegue visualizar se existe alguma coloração estranha que não seja a coloração preta. Então, quando a ave apresenta uma cor avermelhada, acastanhada, né, ou dourada, essas aves, no nosso plantel aqui, elas são eliminadas. Porque são cores difíceis de serem removidas ao longo dos cruzamentos. Então, a gente considera essas características um atavismo, um defeito, e a gente remove essas aves do nosso plantel. No entanto, quando a ave aparece com uma pena branca, é feita uma exceção, né? Porque no decorrer dos cruzamentos, a pena branca, ela tende a escurecer, né? Então, essa seria, assim, um detalhe importante. Em relação a porte, nós observamos que os animais que nós compramos, as frangas, elas vinham na faixa de 80 centímetros acima, e os galos acima de 95, né? Então, o nosso padrão estabelecido, padrão médio, né? Eu não gosto de falar que é um padrão de mercado, porque não existe, é o padrão da Igemeru, né? Hoje nós sabemos que tem aves bem maiores que essas que nós estabelecemos como padrão, mas a gente procurou trabalhar dentro de uma realidade que nós vivenciamos aqui, ou seja, nós compramos aves de diversos fornecedores que nós consideramos de confiança, são amigos, e o que surgiu aqui foi o padrão entre aspas, que nós estabelecemos, foi a partir da nossa experiência, do que nós compramos e do que apareceu aqui, né? No entanto, a gente tem aves aqui, galos, tem o Tornado aí, uma foto dele aí, depois você vai mostrar para o seu pessoal, que é um galo com 1,10 m, né? Então, quando a gente observa esse animal, se a gente mudar a coloração da pena dele, colocar uma pena clara, a gente vê nitidamente um porte de índio gigante da melhor qualidade. Então, ou seja, não existe, na nossa opinião, diferença entre índio gigante e índio urubu no porte, né? Embora o índio urubu ainda esteja um pouco atrás no quesito comprimento, em parte dessa população. Só que a gente não ia também fazer uma proposta muito rigorosa de padrão, porque nós primamos muito pela variabilidade genética, né? Então, às vezes, é melhor você ter uma ave com um porte um pouco menor, né?
mas com uma boa variabilidade genética, para a gente não perder essas características que são inerentes à variedade urubu, né, que é a rusticidade. Então, se a gente aproximar muito rapidamente do índio gigante tradicional, em termos de porte, nós arrastamos juntos com isso os defeitos que tem o índio gigante, principalmente no tocante à perna bamba, ou seja, a dificuldade de se sustentar em virtude da alta carga de peso, né? E até assim, cá para nós, assim, eu acho que foi uma coisa assim, ruim para a variedade índio gigante ter tirado essa característica que tem o urubu, que é a canela preta. E esse tipo de ave, o que ele tem de mais importante na nossa percepção é uma altíssima capacidade muscular, né? Então, quando ele foi eliminado do padrão, o índio gigante sofreu, na minha opinião, um prejuízo considerável, e talvez essa característica pudesse até ser removida, mas num momento mais posterior, para preservar justamente essa questão da rusticidade que essa ave possui, e até então contribuía muito para o índio gigante tradicional. Mas esse aí é um outro assunto, hoje as coisas já estão bem estabelecidas, mas é só um ponto que eu gostaria de também mencionar, porque o que o índio urubu tem de diferente é essa alta rusticidade, né? É uma ave de capoeira e é um sobrevivente, porque, principalmente você que mora aí na região amazônica, você sabe que, e as capoeiras que nós temos no Brasil, os pés de serra, são os locais que são mais acometidos por ataques de predadores, né? Os predadores estão ali na espreita, e a ave preta, ela se sobrepõe, porque ela se protege, né? Pela camuflagem natural que ela tem, ou seja, ela consegue... camuflada, né? Exato, ela consegue subir, voar muito bem, né? Dormir no alto das árvores, e com isso ela consegue resistir ao ataque de predadores. Então, é uma ave que os nossos clientes da região amazônica, eles são muito interessados, e um dos motivos que a gente percebe é essa capacidade de você criar as aves ao ar livre, né? E você ter menos problemas de ataque por predadores. Então, é mais uma possibilidade, aí, mais um recurso que o urubu tem, e que certamente vai agradar muitos criadores aí que tiveram a oportunidade de criar essa bela ave. Ítalo, outra dúvida que eu tenho, vou até colocar aqui a imagem dos pintinhos. Já se consegue, na reprodução, manter o padrão, ou ainda tem algumas coisas que saem diferentes, uma pena mais avermelhada, uma pena... Já é possível ter somente urubu com urubu e sair urubu, saber exatamente o que vai sair. Como se fosse uma raça pura, né? Se eu cruzar a Brahma Light com Brahma Light, sempre vai sair aquela Brahma Light ali. E acontece o mesmo com o urubu? Olha, já acontece, na verdade. Luiz Lopes, essa pergunta sua é muito interessante, né? Ou seja, o urubu tem um padrão já... O padrão é nítido porque ele é um padrão visual, né? Você tem os probleminhas que nós identificamos, que a gente pode falar mais à frente, em relação à alta consanguinidade, alguns poucos problemas que a gente teve na criação, no manejo, mas depois a gente pode falar mais à frente deles. Mas o que se observa é o seguinte, que a cor preta ela é uma cor dominante. Então, os animais que nascem claros, depois, na muda de pena, eles vão ficando escuros, e na segunda muda, assim, quando eles estão chegando ali na 6, 7 meses, aí sim há uma definição, né? Se vai pintar, a gente usa essa expressão, né? Se ele vai colorir, ou se ele vai se manter dentro do padrão urubu, né? E o nosso grande desafio nessa variedade é crescer, ou seja, melhorar porte, melhorar
desenvolver todo o potencial que o urubu tem sem colorir, né? Ou seja, então a gente tem que trabalhar tudo isso, mas esse tipo de ocorrência se dá em virtude de entrada de animais exóticos no cruzamento, né? E, então, a gente acredita que com as próximas gerações, a gente vai ter uma predominância de aves pretas, porque esse tipo de resquício, né, de herança tende a ser eliminado. E no caso do urubu, isso é eliminado muito facilmente, porque a cor preta é uma cor dominante. Então, você consegue rapidamente estabelecer o padrão principal, que é a cor. O porte, ele acompanha um porte bastante razoável, bom, né? Então, com relação a isso, eu não vejo grande prejuízo, né? Então, ou seja, você tem, com o decorrer dos cruzamentos, uma possibilidade muito grande de ter aves apuradas. E em relação a essa pergunta sua, o mercado, quando olha o urubu, ele quer o pretinho, né? O couro pretinho e tal, então enche os olhos da pessoa que está iniciando agora, né? E um dos grandes segredos, assim, que a gente percebeu aqui, que aplica e que dá certo, é você usar sempre um couro preto com um urubu couro claro, né? Então, com isso, porque você lembra daquela história do índio gigante que existia antes, que a crista bola jogava o animal, o porte para baixo, e a crista ervilha jogava para cima? Então, com o urubu, acontece mais ou menos isso. Quando você cruza couro preto com couro preto, ele tende a perder em porte. Então, a mesclagem nesse cruzamento é muito saudável, né? Porque no médio prazo, e no longo prazo mais ainda, né, você vai ter sempre um animal fechado no couro preto. Então, ou seja, o couro preto é o tipo de cruzamento mais fácil de se obter no nosso observar aqui em relação aos cruzamentos das aves, porque o preto ele é predominante. Só que a gente tenta, fazendo essa mesclagem, né, para que a gente possa também preservar tamanho, porte e questão de aprumos, a gente vê que o urubu é fantástico, né? Ele é uma ave muito, muito bem aprumada, muito bem, não tem nenhum tipo de problemas assim, importantes. Então, é uma ave que tem tudo aí que tem esse apelo ornamental muito grande, né? Que agrada os olhos e chama muita atenção. Realmente é uma vitrine dentro de um criatório, né? Nosso criatório, as pessoas têm que comprar em gigante, e quando vê o urubu, elas não conseguem sair sem um ovo, sem um casalzinho e tudo, porque quer ter ali para mostrar, porque realmente tem um apelo ornamental fantástico. A gente coloca as fotos do índio urubu nos grupos aqui, o pessoal fica louco, mano, fica interessado de saber se é meu, se tem ovo, onde é que eu consigo. Calma, eu vou gravar com o cara do índio urubu. Vocês vão ficar sabendo já já. Ô, Ítalo, antes da gente voltar, que a gente mostrou a foto, né, um quadro ali dos padrões, antes de voltar lá e ser mais específico, falar sobre crista, pé, altura, você falou do couro preto e possivelmente pode ter órgãos pretos, é isso? Isso, a mucosa preta. Tem alguma semelhança com as aves lá de Sumatra, que é aquela conhecida Ayansemani, como o pessoal chama? Vocês sabem especificar se houve algum tipo de interferência na criação do índio urubu? Ou alguma raça específica? Você falou de aves pretas, né, que existiam na época. Mas, por essa similaridade aí do couro preto, todo ser todo negro, crista negra, tem alguma interferência do Ayansemani naquela época? Olha, em relação ao Semani, eu posso te dizer, assim, com uma certeza quase que absoluta. Esse Semani não participou da formação do índio urubu, porque é uma ave, quando você analisa, ela tem uma morfologia diferente, né?
ele está mais para um garnizé do que para um índio gigante. E a crista do semana é uma crista serra. Então, ou seja, para você remover uma crista serra do urubu, de uma ave, num cruzamento com híbrido, né, é muito difícil. E apareceria resquícios de crista serra, né, certamente num cruzamento. E eu nunca vi, ninguém nunca contou para a gente que, porventura, existia. Nunca percebi esse tipo de crista serra no índio urubu, aqui em casa, das pessoas que eu conversei até hoje. Então, eu acho, assim, quase impossível ter esse semani ter tido participação na formação da raça, da variedade urubu. Acredito, sim, que o índio gigante, se a gente reviver algumas reportagens de 2012, 2010, 2008, a gente via os criadores exibir com orgulho os animais, os padreadores do plantel, com canela preta, canela verde, né? Então, são os animais que eles mais tinham orgulho de mostrar. E, então, eu acho que o urubu, ele tem essa origem nas galinhas autóctones brasileiras, que sempre existiram aqui, em virtude até dessa alta capacidade de sobrevivência, ela sempre foi querida pelos pelas famílias, pela sua alta rusticidade, né, menor incidência de doenças, inclusive, e depois houve esse contato, eu diria até assim, desse descarte, desse desmonte que houve com o índio gigante em relação aos animais de canela preta, né? Então, houve um aproveitamento dessas aves, parte dessas aves, cruzamentos pontuais, e que levaram o urubu ter essa conformação, essa feição que ele tem hoje, né? Então, eu acredito muito que o urubu ele tenha sido forjado, o urubu moderno, né? Com a ajuda do índio gigante, né? Numa base de galinhas autóctones, galinhas que viviam aí nos quintais das nossas avós. Então, essa seria, assim, a minha percepção, né? Gostaria até que outras pessoas pudessem manifestar sobre isso, né? Porque, infelizmente, no Brasil, nós temos pouca história, poucos registros, né? E eu tenho procurado também identificar essas pessoas que possam contar mais histórias para nós sobre essa variedade. Mas a percepção que eu tenho seria essa, né? E eu gostaria muito de outras pessoas até me acrescentassem alguma coisa, tudo. Eu acho que tem muita gente criando urubu no Brasil, porque essa variedade já vem sendo propagada assim, formalmente, né, há mais de 30 anos, né? Mas se tem algum registro, né, de criadores e tudo, mas o que ocorreu com o urubu foi o seguinte, que a pessoa comprava e jogava no plantel que ela tinha em casa, né? Então, não houve, assim, critérios de seleção, de melhoramento e tal. Então, essas aves acabavam ajudando na formação das galinhas de quintal, né? A melhorar o porte das caipirinhas, mas elas não eram criadas dentro de um padrão, algum rigor de seleção, né? E foi uma pena isso, né? Mas agora a gente felizmente tem muitos interessados e a gente vai resgatar esse animal com essa nova roupagem, né? Um animal mais moderno e que equipara dentro do possível aí ao porte do índio gigante. O Ítalo mencionou que as pessoas podem fazer contribuição. Eu vou deixar aberto aqui os comentários aqui abaixo do vídeo, tá? E vou deixar também um link com algumas fotos do que o Ítalo nos repassou. Então, fique à vontade para comentar aqui abaixo, tá, no vídeo. Algumas contribuições que pode fazer sobre o índio urubu. Então, Ítalo, vamos voltar um pouco mais específico agora para o padrão, tá? Eu vou mostrar aquele quadro de novo e vamos falar item por item sobre crista, pena, pés,
é esse quadro aqui, ó. Eu vou falar aqui, por exemplo, a medida do galo. Aqui no quadro diz que a partir de 95 centímetros e a medida da galinha a partir de 80 centímetros. Vocês pretendem realmente chegar mais que isso, né? Essa aí é um ponto de partida, né? Quando você vai desenvolver uma variedade, Luiz Lopes, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque acho que eu já mencionei para você no bloco anterior a importância da variabilidade genética, né? Então, às vezes, um animal não tem aquele padrão ainda bem considerado ideal, né? Se comparado com o índio gigante tradicional, mas, por outro lado, a gente não pode perder essa ave, porque ela tem uma bagagem genética incrível, né? E de altíssima contribuição para a variabilidade genética. Então, a gente preserva, tomou como ponto de partida nessa versão primeira do que nós não chamamos necessariamente de padrão, nós chamamos de características desejáveis, né? Ou seja, desejáveis. Então, não é um padrão ainda. Mas o que se espera do urubu, ele é atingir o mesmo porte, e nós já temos várias aves no mercado que já obtiveram essa condição, do mesmo porte do índio gigante. É claro que nós temos ainda um grande número de aves que ainda não estão no mesmo padrão do que se estabelece a Abrasig hoje. Mas a gente não vai também dispensar essas aves porque ela não está no padrão de outra variedade, né? Então, o que nós consideramos importante é a gente partir do que nós já temos, né? Respeitando a variabilidade genética. Se a gente for voltar um pouquinho mais na história, há poucos anos atrás se soltou foguete quando o primeiro galo índio gigante atingiu 1 metro de altura, né? Foi uma festa muito grande, né? Hoje nós temos galo índio urubu aqui no quintal com 1,10 m, né? Então, ou seja, eu não vejo assim grandes diferenças. Depois se comemorou o atingimento de 1,05 m para o índio gigante, foi outra comemoração também importantíssima, né? No entanto, a gente não vai também descartar essa base de urubu que nós temos hoje, que foi preservada a duras penas por uns criadores assim que a gente considera verdadeiros heróis, né? Porque não foi fácil chegar até onde se chegou, porque é uma ave desconhecida, até então, sofrendo também, eventualmente, alguns preconceitos, né? E a própria resistência, na época, se pensava que o urubu podia cruzar com o índio gigante e voltar essas características que hoje é considerado indesejável para eles. Então, ou seja, nós tivemos que vencer todas essas barreiras. Mas o vencimento de qualquer barreira para a variedade urubu é a própria ave, né? Quando você apresenta a ave, você vê que ela cria um impacto importante, né? Porque a pessoa vê, eu estou diante de uma ave diferente, com um apelo ornamental incrível, né? Aliado a isso, a rusticidade, né? Então, eu sempre digo que a farmacinha nossa com urubu aqui é um frasquinho de terramicina, né? É uma ave que praticamente não fica doente, né? E se ficar doente, é facilmente curada. Então, ou seja, é uma ave que tem, além do apelo ornamental, ela tem esse apelo econômico também, né? E eu não explorei no bloco anterior a questão do couro preto e da mucosa preta, né? A questão do apelo culinário também, né? Porque a caça no Brasil, você sabe que ela é proibida, né? Então, mas nós temos muitos brasileiros que adorariam comer uma carne de caça. E a carne do urubu, ela se assemelha à carne de caça, é uma verdadeira iguaria, né?
E em outros países, a gente sabe que tem o consumo de carne preta, de aves com essa mesma característica, os pratos atingem preços estratosféricos, né? São caríssimos os pratos de aves exóticas. Então, nós vislumbramos um mercado importante para o urubu nesse quesito também, no apelo culinário. Nós já abatemos algumas aves aqui, fizemos o consumo, e quem já conhece aquela ave cocá, chamada também de galinha da Angola, né? Então, aqui no norte de picota. Isso, a percepção que se tem ao ingerir uma carne do urubu é que o sabor, a textura da carne e ela tá, a intensidade de sabor, ela está acima dessa galinha da Angola, né? E, então, ou seja, nós temos um apelo culinário importante para essa ave, embora esse quesito não tenha sido ainda explorado por restaurantes, até porque seria uma insensatez a gente usar essas aves nesse momento para esse fim, né? Porque praticamente todas as aves que nós produzimos aqui, elas vão compor base de plantel de pessoas que estão iniciando a criação, né? Então, por enquanto, a gente não tem ainda um mercado para abate, mas nós podemos, com certa chance de acerto, dizer e afirmar que o urubu ele vai ter um impacto na culinária brasileira à medida em que a gente tiver excedentes aí na criação, né? Hoje isso não é possível ainda, mas a gente quer crer que, pela facilidade de reprodução que a ave tem, a monta natural, né? Você praticamente não precisa inseminar o urubu, eu não tenho notícias disso, né? Os galos são altamente profícuos, né? Reproduzem com muita facilidade, e você pode colocar aí 10, 12 galinhas num galo que ele enche todos os ovos com muita facilidade, ou seja, é diferente do que nós vemos hoje aí no mercado de outras variedades, né? Então, esse apelo culinário também é uma nova fronteira para a variedade urubu. Eu vou detalhar aqui como está no quadro as características. A gente falou da medida. Sim. As penas, pretas, brilhantes e bem aderidas ao corpo. O rabo, médio a pequeno, com foices bem destacadas e curvas. O couro, como você já mencionou anteriormente, né, preto ou claro, podendo apresentar a cor vermelha na região das barbelas. Canelas, pretas e grossas. Asas, amplas e ajustadas ao corpo. Barbela única, no caso barbela de boi, né, sem restrição de tamanho. Dupla, com ausência total ou, no máximo, 1 centímetro, uniforme de textura fina e macia. O bico, médio, vigoroso, ligeiramente curvo, preto ou sem mescla clara. Cabeça, de comprimento médio ou grande, harmônica, com pele da face lisa ou rugosa. Crista ervilha ou bola, bem definida. Olhos pretos, jabuticaba, é desejável. Então, a crista ervilha ainda continua... É aceita, na verdade, né? Porque o índio gigante, o pessoal já está meio que... Já não prefere tanto a crista ervilha, só quer pegar se for crista bola, quer comprar crista bola, já meio que descarta a ervilha. Ô, Luiz Lopes, em relação a isso, é muito interessante em relação a padrão, né? O urubu, a pessoa que vai adquirir o urubu, dificilmente ela me pergunta qual o tamanho, qual que é a crista, o peso, o que ela me pede, assim, eu quero uma galinha preta. Então, ou seja, porque a gente está vislumbrando aqui a entrada de criadores de índio gigante na variedade urubu, né? Mas o que eu percebo hoje é que quem vai entrar no urubu, assim, com mais força, vão ser pessoas
que não têm tradição na criação de índio gigante. São aquelas pessoas que buscam mais as aves ornamentais, né? Então, a pessoa compra pela beleza, né? Pela estética, né? E pela variedade, esses benefícios todos que nós temos falado para você aqui. Então, eu não vejo hoje, assim, pessoas com exigências em relação a esses detalhes que são muito rigorosos, muito contundentes na variedade índio gigante. Ou seja, o urubu, a pessoa que procura o urubu, ela quer a variedade, né? Ela quer a genética, ela quer a ave que nós chamamos de ave raiz, né? E os couros pretos são os mais procurados. E em detrimento de características que são mais valorizadas no índio gigante. Então, ou seja, eu vislumbro aqui também que nós vamos ter pessoas querendo aproximar o urubu do índio gigante, isso já é uma realidade hoje, né, mas visando esse mercado, né, de aves de maior porte, com maior acabamento de carcaça, e isso vai ter um mercado para isso no urubu, mas vai ter um grupo que eu acredito que seja até maior, né, que vai buscar somente a ave com as características puras no urubu, né, fechadas no urubu, sem observância e sem relevância de características que são mais valorizadas no índio gigante. Então, ou seja, eu não vejo hoje nenhum tipo de restrição em relação a aquela pretinha, fechada, com sangue bom, e que se reproduzida, elas gerem animais conforme os pais, os padreadores. Então, essa é a minha forma de ver o urubu hoje, né? É um mercado fabuloso, né? A gente não sabia que o impacto ia ser tão grande. Nós montamos o grupo no Facebook, já estamos com mais de 1.500 pessoas interessadas, interagindo conosco, e nos grupos que a gente divulga, mesmo de índio gigante, antes havia um preconceito, né? Hoje as pessoas estão vendo o urubu com outros olhos. Então, Ítalo, eu vou passar aqui umas imagens de umas aves e gostaria que você comentasse sobre ela, tá bom? Vou começar por essa aqui, ó. Inclusive, uma bela imagem. Sim. Essa imagem, ela rodou o mundo todo, né? Foi a imagem que, na minha opinião, mais impactou visualmente, que mais projetou o índio gigante no Brasil. O que chama atenção nisso tudo aí é essa ave de trás, Luiz Lopes, que ela se assemelha um pouco com o jacu, né? É uma ave mais, que a gente chama espigada, né, e tal. Uhum. E muita gente me ligou perguntando se o urubu tem alguma ligação com o jacu, né? em virtude dessa imagem aí, né? Mas eu falei para ela, não tenho conhecimento sobre isso, eu acredito que não, né? Mas que é uma ave que se assemelha ao jacu, né? Assim, uma ave espigada e tudo. E a gente tem vários animais aqui em casa com esse padrão, né? E para quem gosta de ave ornamental, essa ave, ela representa mais do que aquelas que estão mais ligadas ao índio gigante, né? Deixa eu passar a próxima foto. Esse galo você falou anteriormente, não foi lá no início da nossa conversa? Foi um galo interessante. Muito bonito. Um galo muito interessante, o porte dele chama atenção. O galo tem mais de 7 quilos, ele sempre vive na dieta aqui para não engordar demais. Mas faz monta natural, é muito, mesmo com esse tamanho avantajado, ele faz monta natural. Esse é um galo,
Esse é o que a gente chama de urubu raiz, né? É o bola preta. É um galo muito bonito. Hoje eu peguei esse galo e ele tem uma conformação perfeita, um encaixe de asa, né? É um animal que dá gosto a gente ver, de admirar, né? Ele é estiloso, ele é imponente, né? Muito imponente, muito produtivo, né? É um animal fantástico, com bastante demanda para ovos desse animal. Em virtude dessas características, é um animal que representa muito bem a variedade urubu. Sim, Luiz Lopes, o ideal mesmo é que você viesse aqui no nosso criatório em Brasília. Você já está convidado, viu, para nos visitar aqui, conhecer essas aves de perto, né? Assim como os seus espectadores. Quero parabenizá-lo pela transmissão, pelo interesse que você demonstra em aves ornamentais, né, que é o caso do urubu também. E isso só ajuda a gente a evoluir, é um mercado bilionário, o mundo todo prestigia aves ornamentais, né? Porque são aves que, além da beleza, elas também fornecem ovos, né? E funcionam também como aves que são ligadas às crianças, né? A criança passa a ter contato com as aves, a cuidar, né? A desenvolver responsabilidades. E esse foi o motivo pela qual o meu pai me deu as primeiras aves, então, com 6 anos de idade, né? Então, a gente fica muito feliz com a possibilidade de estender todos esses benefícios que uma ave ornamental oferece para o público em geral. E o urubu tem esse apelo de rusticidade, poder ser criado em espaços menores, né? E ser também criado em espaços abertos, inclusive sofrendo aí algumas possibilidades de perigo, né, por predadores. Ele se sobressai bem em relação a isso, em virtude da sua camuflagem natural, né? Se você me perguntar qual outro apelo importante, por enquanto não podemos vislumbrar isso no curto prazo, mas no médio prazo o urubu vai ter um apelo culinário importante, né? E para quem quiser criar também, a gente observa que pela raridade das aves, você consegue também fornecer para outros interessados num preço que consegue cobrir as despesas da criação. Então, o urubu é uma ave que, por assim dizer, oferece uma rentabilidade, um retorno sobre o investimento, em virtude dessa raridade, né? Então, ou seja, são muitas as possibilidades. A ave tem esse apelo ornamental, né? E o convite aqui que nós fazemos é que as pessoas que queiram conhecer mais, que possam nos visitar aqui em Brasília, ou através de você, que certamente em breve vai ter aí no seu criatório alguns exemplares que eu vou ter satisfação de te enviar, para você, o seu público também, poder ter acesso a essa variedade que já existe há muitos anos, foi mantida a duras penas por verdadeiros heróis que vão aparecer oportunamente. A gente espera que as pessoas que trouxeram o urubu até aqui tenham oportunidade de contar mais história para nós, e também dizer que nós estamos à disposição de vocês aqui em Brasília para visita, para informações que se fizerem necessárias. A gente, dentro das nossas possibilidades, a gente tem a maior alegria em receber a todos e responder a eventuais dúvidas que estejam ao nosso alcance. Grande abraço para você aí, Luiz Lopes. Quero me colocar aqui à sua disposição. Aparecendo em Brasília, nos visite, dá uma chegadinha aqui para tomar um café conosco, comer um pão de queijo, né? E a gente vai certamente ter muitas oportunidades, assim que passar esse momento que nós estamos vivendo, né? Ítalo, só para lembrar também o nosso público e também apresentar para você também, a gente tem uma série no nosso canal que é Visitando Seu Criatório. Eu cheguei a visitar alguns criatórios, mas aí veio a pandemia, veio toda a dificuldade de logística, viagem, até contato com as pessoas mesmo.
A gente só conseguiu fazer um episódio, foi no Recanto das Aves. Quem quiser assistir o Recanto das Aves, só ver aí no conteúdo do nosso canal. E com certeza, quando tudo isso passar, vou fazer uma visitinha assim, viu? Já fui algumas vezes em Brasília, só que na época que eu ia para Brasília, ainda não criava aves. Mas agora, com certeza, vou te visitar. Ítalo, eu quero te agradecer. Muito obrigado, mais uma vez, aceitado o convite. Tá aí na tela o telefone do Ítalo, tá? Do criatório, para você adquirir as aves. Obrigado mais uma vez. E queria dizer para o pessoal que o Ítalo vai me passar o link do grupo. Tem um grupo no WhatsApp e também tem um grupo no Facebook, já passou de mais de 1.000 membros, né, Ítalo? Exato. Então, o link do WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo você vê que logo embaixo do vídeo, só abrir o drop list lá, a setinha preta, vai ter algumas informações desse podcast e também o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp do Índio Urubu Gigante. Lá você vai tirar suas dúvidas, compartilhar fotos dos animais, comercializar ovos, comercializar as aves. Então, entra no grupo lá e vai ser muito bem recebido. Já estou falando o nome do grupo, Ítalo. Certamente. Muito obrigado. O objetivo nosso, antes de tudo, é fazer amigos, né? Porque a gente tem os amigos por opção, né? E isso é muito importante. E é uma mensagem que o nosso pai nos deixou, e nós cultivamos os amigos, assim como cuidamos das nossas aves. E isso é um aprendizado para nós que criamos aves, né? Ter o zelo, o préstimo, cuidado com os nossos amigos. E o urubu é uma oportunidade de fazer amigos também e fazer negócio. Então, ou seja, é uma alegria ter esse tipo de relacionamento e de envolvimento, né? Porque a gente se sente vivos, né? E úteis, né? Então, ou seja, é uma alegria muito grande. A gente tem visto muitas crianças também iniciando na criação, jovens, né? E isso nos deixa muito alegres também. É o senso de responsabilidade que vai sendo adquirido desde a tenra idade. E o urubu tem propiciado isso tudo, né? E chama a atenção, a beleza dele é muito incrível, as pessoas gostam, né? Esse apelo ornamental e a facilidade de criação. É um animal que é para quem não tem muita experiência, porque ele se cria por si só, vamos dizer assim. É um animal muito resistente e rústico. Então, facilita a vida de quem quer iniciar na criação de aves. E o convite que eu faço, você já está convidado nosso criatório está aqui aberto, à disposição de você, do seu público, que queira nos procurar também. E só agradecer pela oportunidade, parabenizá-lo pela iniciativa, pelo seu canal, que tanto ajuda as pessoas que se envolvem com esses belos animais, as aves ornamentais, de todas as variedades. Um grande abraço, Luiz Lopes. Estamos aguardando você aqui no nosso criatório de Índio Urubu Gigante, aqui em Brasília. Tudo de bom. Abraço, Ítalo. Muito obrigado e agradeço mais uma vez. Se você ficou até aqui no final do nosso podcast das aves, eu agradeço muito a sua presença. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os criadores e quem tem interesse em adquirir as aves lá do Ítalo, do criatório Gemeru. São aves de qualidade que você não vai se arrepender. Muito obrigado mais uma vez se você chegou até aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like aqui no nosso bate-papo. Mais bate-papos aí no podcast das aves estão por vir. Fiquem ligados.